Meu povo, acabou a eleição. Graças a Deus acabou. Mas o que acabou foi a eleição, né? Os votos, isso acabou. Bolsonaro foi eleito, nosso presidente da República. Aqui no Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o governador. Em São Paulo, João Dória. Então a eleição acabou, já temos os nossos candidatos já eleitos. Então, a eleição acabou, mas a gente não pode parar de ter esse interesse na política que a gente estava tendo durante a eleição. A gente tem que continuar interessado na política, investigando, pesquisando tudo que o nosso candidato eleito vai fazer. Então, a eleição pode ter acabado, mas a política continua, né? O problema do Brasil continua, a gente tem que investigar isso direitinho para ver se ele vai cumprir tudo o que prometeu na sua época de campanha. Então, eu tô cansado, vou falar a verdade para vocês, tô cansado demais, porque essa eleição foi muito pesada, né? Muitas fake news, todas essas notícias que vazam na internet, a gente tem que pesquisar a fundo para ver se é verdade, para que a gente não saia compartilhando. Se a gente recebe uma fake news, não passe para frente sem ter certeza se aquilo é verdade ou não. Então é complicado e é cansativo, porque, para vocês terem ideia, eu todos os dias, eu lia matérias sobre política, eu via vídeos, eu acompanhava programas de rádio, né, da Jovem Pan, eu ouvia as entrevistas dos candidatos, eu via entrevistas de especialistas de política. Isso todos os dias, desde o finalzinho da Copa do Mundo até hoje, né, que começou mesmo, finalzinho, depois, quando terminou a Copa do Mundo, começou mesmo a corrida eleitoral. Desde o finalzinho da Copa do Mundo até hoje, eu estava nessa maratona de todos os dias investigar, ler, assistir vídeos, entrevistas dos candidatos, para a gente ter certeza, né, de quem a gente ia votar, em quem é aquela pessoa, o passado dela, os projetos para o futuro, tudo, as fake news, desvendando, tudo isso. Então passava todos os dias investigando isso, lendo e vendo vídeos. Isso é cansativo. Eu devia ter gravado esse vídeo aqui, ou feito uma live, isso na segunda-feira ontem. Eu não fiz porque eu estava descansando. Na verdade, no domingo mesmo, eu deveria ter feito uma live, mas eu estava ocupado em outro compromisso. Eu estava numa peça, que eu faço parte de uma companhia de teatro, como eu já disse nos meus vídeos aqui anteriores. Eu faço parte de uma companhia de teatro. Eu estava no domingo numa apresentação, e no meio da apresentação começou os fogos, né? Eu estava acompanhando pelo celular a apuração dos votos na Jovem Pan, mas quando a peça começou eu tive que desligar o celular eu estava na produção, como na sonoplastia da peça, então eu tive que desligar o celular para trabalhar na peça, fazer o som da peça. Aí no meio da peça, quase no início da peça, um pouquinho no início da peça, que a gente começou a peça às 7h20 da noite, começou os fogos. Aí eu sabia, Bolsonaro foi eleito. Que os votos começaram a sair às 7h18, se não me engano. A apuração já estava mais à frente às 7h18, então o Bolsonaro já tinha sido eleito com 55% dos votos. Então os focos começaram. E olha, eu acompanho eleição desde 2010, né? Porque a presidente, porque não vou me lembrar de 2006, a reeleição do Lula, não me lembro, mas eu me lembro de 2010, de 2014, e eu não me lembro de uma eleição em que o candidato ou a candidata, né, Dilma Rousseff, tenha sido eleita e fogos tenham sido soltos no Brasil inteiro, ter sido tão comemorado como foi essa eleição de 2018, com o Bolsonaro sendo eleito presidente da República. Para você ver que realmente
era um ano de mudança e realmente precisava do Bolsonaro no poder e o povo queria isso. Era muita festa. Então eu tava nessa peça, começou os fogos, eu falei, opa, Bolsonaro foi eleito. E depois que a peça terminou, né, arrumar cenário, guarda tudo. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei exausto, não deu pra gravar vídeo. O único vídeo que eu gravei foi desse aqui, ó. Que eu gravei, tá até no meu canal aqui, o velório do PT. Eu gravei o velório do PT, daqui do caixão do PT, e coloquei no meu canal. Então, dia 1º de janeiro eu vou enterrar esse caixão aqui, esse túmulo do PT. Mesmo, vou gravar e postar aqui no canal. Então, a única coisa que eu fiz, só gravei esse vídeo, deitei e dormi, porque tinha que descansar, porque realmente essa eleição foi cansativa. Na segunda-feira, mesma coisa, ontem, segunda-feira, descansar mais, porque eu já disse pra vocês, foi muita pesquisa, e isso é muito cansativo. E hoje, já tô mais descansado, mas eu vou ficar a semana toda descansando. Só depois disso vamos voltar a rotina normal, né? Eu fico imaginando como é que estão os jornalistas, né? Os jornalistas da Jovem Pan, Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, professor Marco Antônio Villa, né? Todos os jornalistas da Jovem Pan que estão há muito tempo acompanhando a política no Brasil e essa eleição, né? Fico imaginando todos os jornalistas como eles estão. Os rapazes, né, os jovens do MBL, como eles estão também, eles devem estar exaustos, principalmente porque o Kim Kataguiri e o Mamãe Falei, o Arthur Duval, foram eleitos. Eles também devem estar exaustos, sem contar o Bolsonaro, a Joyce Hasselman, eles devem estar exaustos. Tem que tirar pelo menos uma semana para descansar, porque essa eleição foi muito cansativa. Eu não me lembro de uma eleição tão cansativa como essa, gente. Deixa eu falar uma coisa pra você. Depois da eleição, eu acompanhando as redes sociais, eu encontrei uma postagem dessa página aí, Alfabeto Político. Então essa página publicou essa arte mostrando que o Bolsonaro teve 57.797.073 votos. E que não votaram no Bolsonaro 89.504.543 pessoas não votaram no Bolsonaro. Fizeram essa montagem para mostrar que o Bolsonaro, para tentar, né, mostrar que o Bolsonaro foi eleito sem a maioria dos votos ou sem ou contra a vontade da maioria da população. Mas essa mesma página não fez a montagem, não fez o cálculo dos votos do Haddad. Porque se você quer dizer que os votos brancos e nulos e abstenções, juntando com os votos do Haddad, deram 89 milhões, e esses 89 milhões são pessoas que não queriam o Bolsonaro no poder, deveriam fazer a mesma montagem, o mesmo cálculo, de juntando os brancos, nulos e abstenções com os votos do Bolsonaro, para você chegar ao número de pessoas que não queriam o Haddad no poder. E eu fiz esse cálculo. O número é de 100.262.325 votos. Então, essas 100 milhões de pessoas não queriam o Haddad como presidente da República. Sabe que eu tô fazendo esse cálculo para mostrar que os votos brancos, nulos e abstenções não contam. Não contam. O que contam são os votos válidos. Bolsonaro foi eleito com a maioria dos votos válidos. Votos brancos, nulos e abstenções, pessoas que não foram votar, não conta. Então, se você é petista e não aceita a derrota, faça os cálculos completos. Se você quer utilizar brancos, nulos e abstenções, faz o cálculo completo. Não só de pessoas que não queriam votar no Bolsonaro, faz também de pessoas que não quiseram votar no Haddad, que passam de 100 milhões de pessoas. Bolsonaro foi eleito com mais de 10 milhões, com 10 milhões de votos a mais do que o Haddad. A maior parte do Brasil votou no Bolsonaro. O Haddad não poderia ser presidente da República. Está simples, é só fazer esse cálculo. Então vamos parar com essa brincadeira, com essa palhaçada dessa página, que com certeza é de esquerda,
alfabeto político. Vamos parar com isso, né? Se quer utilizar, faz o cálculo para os dois candidatos. Faça o cálculo para o Haddad e o Bolsonaro. Não faz só para o Bolsonaro não, para tentar atacá-lo não. E falando na Haddad, Haddad voltou a trabalhar, né? Eu vi nas redes sociais, no Facebook, Haddad voltou a trabalhar. Ele mesmo disse que vai voltar agora a dar aula, né? Que coisa, né? Porque só se ele dá aula mesmo, que eu quero saber... É uma dúvida minha. Quem pagou? O Haddad continua recebendo salário como professor durante a campanha dele? Espero que não, né? Mas agora ele vai voltar a dar aula. Espero. Infelizmente ele vai ser um professor comunista, né? Como todos esses que pregam o comunismo na sala de aula. Que eu espero que agora que o Bolsonaro for eleito, ele vai colocar essa lei da escola sem partido. Ele vai ter... E o Haddad vai ter que estar na lei, cumprir a lei, né? Infelizmente, na verdade, o pessoal do PT e da esquerda não cumpre muito a lei, nem. A lei não. Mas ele vai ter que cumprir a lei, né? E não tem... Se ele for dar aula de comunismo na escola, ele tem que falar dos dois lados. Se ele falar bem do comunismo, ele tem que falar bem do regime militar também. Não é só falar mal do regime militar e bem do comunismo, não. Se ele quer falar sobre a ditadura ou o regime militar, ele tem que falar dos dois lados. E se ele quer falar que militares mataram cerca de 400 pessoas, né, durante o regime militar, ele tem que falar também dos comunistas que mataram pessoas. Disso eles não falam. Ele, como professor, tem que falar isso. E a verdade. Tem que falar os dois lados da história. Não é só o lado dele, não. Não é só o lado da esquerda, o lado comunista, não. Tem que falar também que Dilma Rousseff estava lá no meio do grupo armado matando pessoas. Tem que falar que José Dirceu estava lá também no grupo armado matando pessoas. Não pode omitir esse lado da história. Tem que falar os dois lados da história. Contar a verdade. E é por isso que o Bolsonaro, mesmo no seu discurso, sempre fala: a escola sem partido vai entrar em vigor no meu comando. Na minha presidência, vai entrar, no meu governo, vai entrar e vai começar a funcionar isso daí da escola sem partido. Que é isso? Porque o professor não pode falar só de um lado, ele tem que falar do outro lado também. A história tem dois lados. Entendeu? Então, Haddad, um recado pra você. Tá voltando a dar aula? Então fale os dois lados da história. E eu sei que daqui 2 anos, na eleição de 2020... para prefeito de São Paulo, ele vai tentar voltar. Eu tenho certeza disso e eu tenho certeza também que ele não vai ser eleito. Se ele utilizar essas pesquisas que disseram que o Haddad tinha passado o Bolsonaro em São Paulo, ele vai quebrar a cara, porque o Bolsonaro foi eleito com muito mais votos do que ele lá em São Paulo. Voltando a falar de Bolsonaro, no domingo, né? Eu não acompanhei porque eu tava descansando, eu fui ver depois. No domingo, o Bolsonaro dando entrevista pra Globo, em frente à casa dele, naquele discurso dele. Antes do discurso, Magno Malta fez aquele... orou no ar, ao vivo na Globo, no horário nobre, num domingo, às 9 horas da noite, mais ou menos, né? 8, 9 horas da noite, o Magno Malta segurando a mão do Bolsonaro, o Bolsonaro com sua esposa, orando na Rede Globo de televisão. A Rede Globo que faz nas suas novelas, quando bota o papel de evangélicos, eles fazem como um evangélico corrupto, um evangélico safado. Nunca mostra um evangélico de verdade, né? Aí agora vem no discurso, antes do discurso do Bolsonaro ao vivo na Globo, Magno Malta orando. Ai, gente, isso vai entrar pra história. Agora tem uma pergunta pra vocês. Eu tava assistindo a entrevista no Pânico, na rádio, do jornalista Carlos Andreasa, e ele falou uma coisa que é verdade. Aonde é que o Bolsonaro vai enfiar o Magno Malta? Aonde? Porque o Magno Malta era candidato ao Senado e acabou não sendo reeleito. Ele é senador, aí ano que vem vai perder o mandato, mas nessa eleição ele não foi reeleito. Então, ele vai ficar sem comando nenhum. Não vai estar mais na política. O que o Bolsonaro vai fazer com o Magno Malta? Porque eu acho que o Magno Malta, ele abandonou a candidatura dele, não.
campanha dele para apoiar o Bolsonaro, fazer campanha do Bolsonaro, até porque o Bolsonaro estava impossibilitado de fazer campanha. Então, o Magno Malta abandonou a campanha dele para fazer campanha do Bolsonaro e ele acabou não sendo eleito. E aí? E onde é que o Bolsonaro vai enfiar o Magno Malta? É uma boa pergunta essa. O Magno Malta, ele estava antes da oficialização do General Mourão como vice-presidente do Bolsonaro, o Magno Malta estava sendo cogitado também para ser vice-presidente. E agora, onde é que o Bolsonaro vai enfiar o Magno Malta? Complicado isso aí, hein? Porque, se o Bolsonaro nomear ele a um ministério, né, colocar ele como ministro de alguma coisa, ele vai contra ao que ele estava pregando nas campanhas políticas. Na campanha dele, ele mesmo disse que não vai colocar esse sinal de toma lá da cá e nomear cargos só por ou amizades ou por conseguir votos na Câmara. Ele vai colocar o Magno Malta no ministério? Isso aí vai contra ao que ele pregou. Isso é uma incógnita. Aonde Bolsonaro vai enfiar Magno Malta? Vou falar aqui de que aconteceu ontem. Ontem, numa universidade de Brasília, teve uma confusão entre alunos pró e contra Bolsonaro. Na verdade, ontem, alunos da faculdade, da Universidade de Brasília, se reuniram, cerca de 13 alunos, com a camisa verde e amarela, a camisa do Bolsonaro, e com cartazes a favor do Bolsonaro, e foram se manifestar na universidade. Sabendo que lá era um antro, né, um antro de comunistas e de esquerdistas, eles foram cutucar a onça com vara curta, né? E acabaram sendo expulsos de lá à base de xingamentos e ataques, né? Cuspideiras, né? Eles foram atacados pelos estudantes daquela Universidade de Brasília. E eu vi algumas matérias falando sobre isso. Eu quero dar a minha opinião. Muita gente falando assim, mas o que eles foram fazer lá? Foram na universidade para afrontar os estudantes. Eu vou falar a verdade para vocês, eles estão certos. Eu faria a mesma coisa. Se eu fosse estudante de uma universidade, sabendo que os professores pregam o comunismo, professores são contra o Bolsonaro, o meu candidato. Vou reformular para vocês entenderem melhor. Eu sou um eleitor de Bolsonaro, apoiador de Bolsonaro. Vou para a universidade para aprender, né? Uma profissão. Então, estou na universidade aprendendo a minha profissão, estudando. Só que na universidade, nessa época de eleição, os professores dessa universidade são comunistas e pregam o ódio contra o Bolsonaro. Os alunos, a maioria dos alunos seguem a ideologia que os professores pregam e são de esquerda, são comunistinhas e pregam a mesma coisa. Então eu, como minoria, vou ficar quieto no meu canto. Se eu sou apoiador de Bolsonaro, eu vou ficar quieto, não vou nem me meter no que o professor fala, não vou debater com ele, não vou debater com ninguém, com meus amigos, né, meus colegas de escola, da faculdade, de sala, vou ficar quieto no meu canto. E você passa esse tempo todo, até o dia da eleição, ouvindo os professores e os alunos atacando o Bolsonaro, falando mal do Bolsonaro, fazendo eventos contra o Bolsonaro, fazendo manifestações contra o Bolsonaro, e você ali no meio, escutando aquilo tudo. Você vai engolindo sapo, vai engolindo sapo, vai engolindo sapo. Inclusive, semana passada, antes da eleição, teve um evento nessa universidade contra o Bolsonaro. Aí acontece, dia 28 de outubro, Bolsonaro é eleito presidente da República. No dia seguinte, eu vou com sangue nos olhos. Não para atacar, mas eu vou com nó na garganta, aqui já, com grito já agarrado aqui na garganta, de falar aquele maravilhoso chupa, o Bolsonaro ganhou, chega na faculdade com cartaz, esfregar na cara de todo mundo
Isso é porque você está segurando isso há muito tempo. E quando o seu candidato ganha a eleição, tu vai para a faculdade e vai gritar aos quatro ventos para todo mundo escutar: Bolsonaro é o nosso presidente. O Lula tá preso, babaca. Mesma coisa, tem que ser isso. Aí o que acontece? Você junta seus amigos ali da faculdade que também são a favor do Bolsonaro, que também estavam com esse grito preso na garganta há muito tempo, junta esse grupinho, vai para a universidade, fazer a manifestação. Que acontece? São expulsos, são atacados, são agredidos por esses militantes de esquerda que não aceitam perder. São atacados por esses militantes de esquerda que dizem que o Bolsonaro prega o ódio. Mas se você ver o vídeo, quem está atacando são eles. E aí? É o Bolsonaro que prega o ódio? Ou é você? Ou são os esquerdistas? Complicado, né? Dá uma olhada só nesse vídeo, num trechinho do que aconteceu nessa universidade. Dá para você ver que esses estudantes que foram pró-Bolsonaro, que foram lá se manifestar, que é uma democracia e assim funciona a democracia, eu posso me manifestar sim, a favor ou contra quem eu quero, sim, e ninguém pode me pedir por isso. Como ninguém impede as manifestações da esquerda contra o Bolsonaro, eles também não deveriam impedir as manifestações da direita a favor do Bolsonaro. Então, gente, para encerrar, vamos ficar de olho. A eleição acabou, mas a partir de dia 1º de janeiro, Bolsonaro vai subir a rampa lá do Planalto, como presidente da República, colocar aquela faixa verde e amarela, passada pelo Michel Temer. Bolsonaro é nosso presidente da República, né? Já teve a ligação lá do Trump, presidente dos Estados Unidos, para parabenizá-lo. Né? E o Haddad aqui, o amarelão Haddad, não ligou pro Bolsonaro, só foi no Twitter e colocou lá uma mensagenzinha pra ele: vai tomar banho, e demorou ainda. O certo é ligar logo ao final da apuração dos votos, ligar pro Bolsonaro e falar assim: parabéns por ter ganhado a presidência, ter ganhado, né, a eleição. É isso, simplesmente. Não, demorou. No dia seguinte ele foi fazer: filho, a validade já passou, não vale mais. Então vamos ficar de olho, tá, no que o Bolsonaro vai fazer, e também vamos ficar de olho no que a imprensa vai fazer, porque a imprensa vai continuar atacando o Bolsonaro e criando fake news contra ele. Vamos ficar de olho em tudo que a imprensa for compartilhar, né, for divulgar contra o Bolsonaro. Não vamos acreditar em tudo que a gente vê na internet não, tá bom, gente? Valeu, muito obrigado. Agora vamos descansar porque a eleição acabou. Tchau, gente!